Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, eu sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 20 de fevereiro de 2026. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer aos 921 inscritos no meu canal. E a nossa proposta continua até 30 de junho nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Conto com a sua colaboração. Portanto, passe para um amigo, para uma amiga, para a cunhada, para a sogra, não importa. Peço para ela se inscrever no meu canal para que ele possa crescer, para que nós possamos aprender juntos. Porque isso é uma escola, né, gente? São 900 e quantos são 730 vídeos. Então, claro, tem uns que são bons, tem uns que são ótimos, tem uns que não foram bem, mas todos os meus vídeos têm um conteúdo educacional, um conteúdo de aprendizado, de reflexão. Por exemplo, hoje eu tenho um título, né, aqui, Democracia, Poder e Multidão, o Mundo em Tensão. É o que a gente vive. Não tem como a gente fugir dessa realidade. No meu editorial, eu digo assim, né? Vivemos em tempos estranhos. As ruas estão cheias, mas as pessoas parecem sozinhas. Os governos falam em prosperidade, enquanto os números revelam tensão fiscal. As potências discutem liberdade, mas erguem muros. O mercado escolhe seus candidatos e as democracias parecem caminhar sobre uma corda bamba. Este vídeo não pretende oferecer verdades absolutas, mas provocar uma reflexão. O que está acontecendo no mundo, com o mundo? Estamos mais livres ou mais manipulados? Mais conectados ou mais isolados? Convido você a refletir comigo. Por que o carnaval enche as ruas? Observei as pessoas nesse carnaval, vi pouco, tá? Eu queria ver o desfile da escola de samba, mas desisti porque era muito tarde, eu precisava dormir. Até aí, nada demais. Ocorre que precisei recorrer aos antropólogos, aos psicólogos, para tentar compreender o comportamento da multidão. As pessoas estão nas ruas, mas sozinhas. Elas não brincam, não prestam atenção aos artistas, não se comunicam, parecem zumbis soltos ao léu. A preocupação é gerar uma imagem no celular, enviar para não sei para quem, como se fosse tudo o desejo de afirmação pessoal. Perdemos o direito de nos divertir nas festas, que se transformaram em um palco onde quem comanda é a solidão. É verdade, gente. As pessoas elas vão às ruas, enchem as ruas, mas estão solitárias. Não tem mais o convívio, porque tudo é uma guerra, né? Uma guerra hectárea, uma guerra sexismo, enfim, tudo é uma guerra. Nós precisamos de conversa, de educação, né? A tolerância, a importunação do homem ou a mulher ou o homem tem que ser combatida, mas não podemos nos isolar. O isolamento ou em facções ou títulos que queiram dar a esse movimento só vai enfraquecer o ser humano, torná-lo zumbi, torná-lo um ser insignificante. Porque para nós sermos significantes, na proposta de Deus, na proposta de Jesus, né, que é o nosso modelo, é nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos. E o que nós caminhamos, percebemos, é um amor por mim. Não, está errado. Eu tenho que me amar, sim, mas eu não posso desprezar o próximo. E eu percebi isso nessa festa. Eu venho percebendo isso há muitos anos, mas resolvi, vamos dizer assim, tornar pública essa minha observação de que as pessoas estão sós, as pessoas estão carentes, mas as pessoas estão numa guerra com elas mesmas. Porque ninguém vence sozinho. A gente só vence com a ajuda de Deus, primeiramente, de Jesus, nosso modelo, e do outro, nosso irmão.
Vamos lá, agora voltando para a política. Governo Lula eleva a dívida pública. Isso é uma preocupação, gente. Nesses 3 anos, o governo Lula afirmou cumprir o arcabouço fiscal. Ok. Contudo, criou subterfúgios, retirando despesas do cômputo do orçamento e afirmando que o país vai bem. Pode até haver algo verdadeiro nisso. Não vou discutir. Porém, não explica que a dívida pública, no início do governo, representava 71,7% do PIB e no ano passado chegou a 78,7%. E projeções estimam que poderá alcançar 83,6% do PIB no final do mandato do governo Lula. A dívida pública teve um aumento relevante em relação ao governo anterior. Não se pode, em torno de 12%. É muita coisa. Este ano, a campanha eleitoral deve focar na crise fiscal e na dívida. É o mínimo que se espera. Espera-se que o governo pare de esconder o rombo do orçamento, principalmente o descompasso provocado pela má gestão das empresas estatais deficitárias. Gente, é um escândalo. O governo tem que repensar a questão de estatais. Tem estatais que não servem para nada e só dão prejuízo, porque ela é apenas cabide de emprego para acertar os políticos. Isso é lamentável. Eu queria arrumar uma cadeira que eu não me mexesse, mas infelizmente não consigo, tá, gente? Vocês me desculpem, eu sempre tenho, porque a cadeira ela vai escorregando, daqui a pouco eu estou sentado no chão. Vamos agora sim. ONU pede que Trump retire o bloqueio de Cuba. Eu até tenho vergonha de falar desse assunto, que é muito importante, mas que ele sumiu da grande mídia. Porque agora a questão está no Irã, né? Mas o governo Donald Trump fechou vamos dizer, aéreo, marítimo e terrestre de Cuba. Cuba não tem terrestre, porque é uma ilha, né? Com sanções, e a ONU pede, a Organização das Nações Unidas pede que os Estados Unidos retirem as sanções a Cuba. Em sua coluna do ICL Notícias, o jornalista Jamil Chad, que é um dos mais experientes jornalistas internacionais, informou que a ONU exige que os Estados Unidos revejam suas sanções. A sociedade internacional precisa unir esforços e prestar solidariedade ao povo cubano, que não pode ser responsabilizado por decisões de seus governantes. A cultura política norte-americana deveria se afastar do excesso de poderio militar e da ideia de hegemonia absoluta. O mundo entende que a liberdade pode estar ameaçada por atitudes imperialistas associadas ao governo Donald Trump. Né? Nós não tem mais, o mundo acabou, o mundo perdeu. O Donald Trump é o dono do mundo, ou no popular, aqui no Brasil, o dono da lancha, o velho da lancha, né? Porque só manda ele, infelizmente. O mundo é plural, gente. Precisamos de uma ONU forte, com uma ideia fundamental, a luta pela paz e pelos direitos humanos. Esse é o papel da ONU. Né? Não podemos ter uma ONU da maneira como está, apagada, distorcida, perdendo o seu efeito. Né? Não podemos. É uma necessidade que a gente precisa de fortalecer a ONU. É claro que a ONU... tem um professor chamado, não sei o que lá, Marcílio, ele é de São Paulo, fala sobre direito internacional, muito bom professor, Ricardo Marcílio, onde ele diz, porque a ONU foi criada em 1940, 45, com 40 países, tem que realmente, hoje são 192, 193 países. É evidente que não tem mais como você querer uma ONU de 1940, 1945, hoje, porque são 193 países. Mas ela tem que ser reformulada, mas o seu pojo, a sua essência, vamos dizer assim, a proclamação dos direitos humanos, né, que foram proclamados, que foram delegados, porque ele é do ser humano. Os direitos humanos não foram dados pelo homem, impostos pelo homem, não, eles são inerentes, eles fazem parte da pessoa humana. E a ONU tem como bandeira a defesa desses direitos. E a gente tem que preservar. Porque sem uma ONU forte, sem uma ONU com seus problemas naturalmente, mas uma ONU que não nos protege os direitos humanos, ela perde seu efeito. É o que está acontecendo. Ela perdeu o seu efeito por causa da arrogância, da prepotência do imperialismo norte-americano, russo, chinês. Porque quem manda na ONU é o Conselho de Segurança Nacional.
e a Rússia, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra vetam e pronto, eles não são punidos. Então os países grandes cometem, como a Rússia comete absurdos, mas a ONU não pode fazer nada com ela porque tem o veto dela mesmo. Então tem que mudar esse jogo, mudar esse regulamento. O presidente Lula vem defendendo isso há anos. E alguém tem que concordar com o presidente Lula, porque realmente tem que mudar o Conselho de Segurança da ONU. São cinco, acho que são 8 membros, 7 ou 8 membros permanentes, mas num total de 15 com revezamento. Inclusive o Brasil faz parte. Mas quem tem o poder de veto? A Rússia, os Estados Unidos, a Índia, a China, a Inglaterra e a França, eu acho. Aí eles a ONU só serve para eles e está tudo errado. Então, a reforma da ONU é fundamental que a gente trabalhe, que lute para que isso ocorra. O mercado começa a apoiar Flávio Bolsonaro. Já voltando aqui para a política interna, parte do mercado financeiro começa a demonstrar simpatia pela candidatura de Flávio Bolsonaro, né, gente? Isso ocorre diante da possibilidade de Tarcísio de Freitas desistir de concorrer às eleições presidenciais e voltas para a reeleição no governo de São Paulo. O mercado não tem ideologia declarada, né? Busca previsibilidade na economia. O governo Lula, identificado como de esquerda ou de centro-esquerda, foi também um dos que mais pagaram juros elevados e em razão da política monetária vigente, enquanto enfrenta críticas quanto ao crescimento da dívida pública. O governo Lula não é um governo de fazer contenção de gastos, de gerenciar bem as contas públicas. Se nós não vamos, o ajuste fiscal não vamos fazer. Se Lula ganhar em 2026, nós não vamos ter em 2027, em 2030 um ajuste fiscal. Não sei, estão pregando um caos, né? Mas eu não acredito que não. Vai ser essa mesma lenga-lenga, desculpa o termo chulo, mas o governo Lula não é o governo de cuidar da administração pública, porque é um governo voltado para o PT, não é um partido voltado, não é um governo voltado para o país. Né? Da mesma forma como é a direita. A direita ela não está interessada em projeto de país, porque não tem um projeto de Brasil. Tem um projeto da direita, um projeto da esquerda, ou da centro-esquerda, ou da centro-direita. Né? No governo Lula, nós não vamos ver corte de gastos, redução de estatais, não vamos ver. Porque o Lula ele tem ainda o mercado, sua essência no comunismo, principalmente da Ucrânia, na velha Ucrânia, né? Que é o quê? Onde o PT, a ideologia que fundou o PT, eles acreditam no tamanho do Estado. Quanto maior o Estado, mais riqueza é gerada. Mas eles acham que com empresas estatais deficitárias, com 40 ministérios, eles vão dar conta, que não vão. Na verdade, eles estão arrumando só emprego para amigos. Então, o governo Lula não é um governo que nós não podemos esperar do governo Lula uma contenção de gastos. Então, a inflação deve se manter na meta, mas através de um juro alto. O Banco Central, quanto mais juros altos, mais a dívida pública aumenta. Né? Eu não espero no governo Lula uma redução da dívida. Muito pelo contrário, eu espero um aumento da dívida pública. Né? A democracia americana corre risco? Sem apologia ao caos, há sinais de alerta. Como observou o editorial do Estadão, de 15 de 2 de 2026, né? Diz ele, abro aspas, a revolução trumpista não depende de tanques nas ruas. Avança por decretos, por nomeações, por casuísmos, por inércia e por intimidação. Avança pela erosão. Mas também pode ser contida por votos, por sentenças, por pressão política e por dissidências internas. Nos Estados Unidos haverá eleições este ano e espera-se que as instituições e o eleitorado respondam dentro das regras democráticas. O que nós esperamos, né, gente, que as eleições deste ano digam um não a Donald Trump, porque ele está fazendo o governo Trump destruiu o mundo, ele destruiu com sua ideologia individualista, destruiu o multilateralismo, como a ONU, como a OEA, ele saiu das principais organizações internacionais. Quer dizer, ele vive pela ameaça, agora ele está... todos os navios de guerra estão ancorados próximo, outros caminhando próximo ao Irã. Aí ele vai ameaçar o Irã, até que ponto o Irã vai ceder? Será que o Irã vai ceder ou não? Então o Donald Trump também teme, ele também tem medo do Irã não ceder. Que eu acho que não vai ceder. Então nós temos uma guerra iminente por esses dias. Tomara que não seja esse final de semana, que se prolongue mais. Mas a guerra contra o Irã, eu acho que é uma guerra imediata. O Ayatollah Khomeini não vai abrir mão de suas ideologias, de seu poderio. Eu acho que ele vai morrer
ali, mais ele vai enfrentar a tirania de Donald Trump. Porque o inimigo do Khamenei não é os Estados Unidos em si, mas sim Israel. Então ele atacando, se os Estados Unidos bombardear o Irã, ele vai imediatamente, não vai brigar contra os Estados Unidos, ele vai brigar contra Israel, ele vai ligar vamos dizer assim, as trombetas, né, e vai apontar todas as suas armas contra Tel Aviv, contra Israel. Agora, eu temo essa guerra do Irã, ela se transformar numa guerra regional. E o Oriente Médio, não vou falar, nem aprofundar, porque eu não sou especialista em geopolítica, é uma região muito complicada, né? A gente precisa de temer o que acontece com o Oriente Médio, né? Então, as eleições desse ano nos Estados Unidos, elas são fundamentais para que o povo americano diga a Donald Trump que querem a democracia. Esperamos que a Corte dos Estados Unidos também atue de forma, mesmo sendo maioria de juízes conservadores, ele seja vencido, né, pelas decisões judiciais. A Europa adormecida, isso é a ideia do governo americano, né? O governo Trump acusa a Europa de atraso civilizatório. Porém, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou em discurso na Conferência de Munique esse ano que os americanos também são herdeiros da tradição europeia. Que bom, né, que o Marco Rubio tenha feito isso. A Europa não sofreu atraso. Confiou desde a Segunda Guerra Mundial na lealdade estratégica dos Estados Unidos, né? Isso é inevitável. A Europa deixou de investir em armas, em guerra, porque achava que os Estados Unidos estaria, com a hora que ela fosse afetada, os Estados Unidos estaria a seu lado. Só que agora mostra o contrário. Então, os países europeus, como a Alemanha, França, Inglaterra, têm que correr e criar armamento, gastar 2 ou 3% do PIB com armas, que eles não fizeram desde 1945, porque se sentiu fortalecidos, amparados pelo governo americano. Agora enfrenta a guerra mundial na lealdade estratégica dos Estados Unidos. Bom, a Europa sempre confiou nos Estados Unidos nessa lealdade e, portanto, parou de investir em armas de guerra. Agora enfrenta o desafio de investir mais em defesa, na tecnologia e inteligência artificial. Países como França, Inglaterra e Alemanha mantêm capacidade tecnológica relevante. O mundo precisa de uma União Europeia fortalecida, de multilateralismo e de instituições internacionais que zelem pela paz. Isso é o fundamental. A ONU necessita de reformas estruturais, como eu falei no início, para continuar sendo um palco de decisões relevantes em defesa da democracia, dos direitos humanos e do combate à pobreza, né? Eu aqui já vou partindo para a conclusão e vou assim, o mundo vive em uma encruzilhada. Multidões nas ruas, mas a solidão interior, né? Governos que prometem prosperidades, mas enfrentam dívida crescente. Potências que falam em liberdade, mas praticam pressão. Democracias que resistem ainda pela força das instituições. O desafio do nosso tempo é escolher entre erosão silenciosa ou fortalecimento consciente da democracia. Cabe a nós, cidadãos atentos, decidir qual o caminho a seguir. Eu ainda tenho um tempinho que eu programei fazer aqui em 30 minutos, eu já estou com 18. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou falar e pedir desculpas se eu falar alguma coisa errada, porque eu não me preparei para isso. Vou falar de improviso. Vou falar do caso STF, Banco Master, enfim, essa crise de vergonha, né, que o Brasil atravessa. Eu tenho observado nos últimos dias uma campanha liderada pelo PT para a crucificação, a humilhação em praça pública do ministro Antônio Dias Toffoli, se eu não me engano, o nome dele. Sei que é Dias Toffoli. Porque o Dias Toffoli foi advogado do PT, foi advogado de Lula, né? Tornou-se ministro do STF por anuência de Lula. Mas, na época da Lava Jato, ele negou um habeas corpus de Lula para que o Lula, que estava preso, pudesse ir ao enterro do seu irmão, um parente de sua família. E por isso Lula não o perdoa. O ódio de Lula ao Dias Toffoli é muito grande. Isso retira do STF a sua responsabilidade? Em hipótese alguma. O STF está em uma crise? Sim, muito grave. Preocupante. Só que um detalhe. Nós não podemos
atribuir ou pedir, exigir que a direita ou a esquerda destruam um poder, um haste, um esteio, uma sustentação da nossa democracia. A desmoralização do STF é a desmoralização da democracia, um passo imediato para um golpe de Estado, para uma ditadura. Por enquanto, nós não temos uma ditadura. Só os ignorantes bolsonaristas é que diz que tem uma ditadura no Brasil. Não, porque o Bolsonaro cometeu crime, está lá, você está cumprindo a pena, e a papudinha, como ele chama, o quartel onde o Bolsonaro se encontra, virou um curral eleitoral. Toda hora tem um político indo visitar Bolsonaro e Bolsonaro da cadeia está fazendo política. Então o Bolsonaro está sendo tratado com diferença, porque os outros presos no Brasil não têm essa regalia. Ah, mas Bolsonaro é melhor. Não, Bolsonaro é igual a todos os outros presos. Eles têm sequer o direito de receber, às vezes, pessoas da família. E Bolsonaro tem um quartel-general fortalecendo as suas candidaturas. Um acordo do PL, do partido de Jair Bolsonaro indicará todos os candidatos a senadores, se eu não me engano, e o PL indicará os candidatos ao governo dos estados. O objetivo da direita é eleger o maior número de senadores da direita para que eles, quando tomar posse em fevereiro de 2027, eles desmoralizem, eles descredenciem o Supremo Tribunal Federal. Se eles mexerem no artigo 102 da Constituição, eles vão criar um golpe de Estado, vão criar uma ditadura. Os ministros precisam de advertência? Precisam. Até agora, não se configura um crime do ministro para ser processo de impeachment. A lei, acho que é 1072, de 1952, a lei do impeachment, que eu agora não esqueço o número, não, tem lá a previsão, você está sendo positivista. Sim, eu tenho que ser positivista. O que está na lei. Não podemos criar subterfúgios, criarmos neologismos, criarmos novos vocabulários para atribuirmos um crime aos ministros do STF. Você concorda com isso? Não. O lobby, tá, gente? O que é um lobby? O lobby, a palavra em inglês, significa, em grosso modo, as pessoas que trocam interesses. Elas negociam com o Supremo, com o Palácio do Planalto, com o Congresso Nacional, para vantagens. Isso em medidas provisórias, em leis, tudo, infelizmente. O Congresso Nacional não vota nenhuma lei se não tem o interesse dos empresários. Antes da lei ser votada, todos os empresários, todas as organizações empresariais, elas dão consultoria. Elas mandam, às vezes, projetos prontos, só para serem votados. Essa é a realidade. Da mesma forma, os ministros do STF. Eles não são puros, eles não são sacerdotes. Eles são constitucionalistas, eles são juristas, eles são preparados para o desempenho de cumprir a Constituição. Com relação ao chamado, os projetos, né, os contratos de interesses, na minha opinião, não é crime, mas é deselegante. Tá? O ministro ter uma esposa com um grande escritório de advocacia. Gente, vamos ser sinceros. O ministro Lewandowski, que foi um ministro com todo respeito, tenho grande respeito pelo Lewandowski, sai do ministério no auge, com 75 anos, no auge. Ele sai na sua potência. Eu estou com 69 anos e estou numa potência. Sou idoso? Sou. Não vou sair atrás de menininha, não. Né? Então, estou com energia. Então, a ideia é achar que o ministro Lewandowski, quando ele saísse do STF, ele ia para casa. Não, ele foi trabalhar em grandes escritórios. E quem é que tem uma causa para vencer no STF e não contrata um ex-ministro para ser seu defensor? Quem é que tem uma causa para ser ganho no STF que não vai contratar um escritório da esposa do ministro? Quem é que tem uma causa para vencer no STF que não vai contratar o filho do ministro? O brasileiro não tem essa ética toda. Não vamos querer agora exigir o puritanismo dos ministros do STF. Eu não estou os defendendo,
Só estou dizendo que essa direita ridícula ou essa esquerda ridícula que estão exigindo que o STF seja um local de 11 santos, ela é hipócrita. Ela quer uma ditadura. Ditadura, aliás, que o filho de Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, essa semana em entrevista à Folha de São Paulo, decretou que em 2027, se ele é eleito for, ele será o primeiro ato dele é a anistia geral e restrita a Jair Bolsonaro e a todos os condenados pelo golpe de Estado. Pela tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro de 8 de janeiro de 2000. Pelo governo Bolsonaro, né? Não vamos atribuir o governo ao fato histórico só o 8 de janeiro. Foi todo o governo de Bolsonaro, foi um governo na tentativa de golpe de Estado. Porque Bolsonaro desmoralizou, descredenciou as instituições públicas. Coisa que ele nunca deu valor. Ele viveu disso, ganhou a vida inteira do setor público, mas nunca defendeu o setor público. Flávio Bolsonaro, sabe as palavras, disse: eu vou anistiar meu pai e que se algum partido político recorrer ao STF e esse julgar inconstitucional, tem o uso da força para isso. Ou seja, a partir de 2027, não estou dizendo, gente, eu não quero aqui que se for, quer votar em Flávio Bolsonaro, vote. Quer votar em Lula, vote. Eu não tenho nada a ver com isso, que a liberdade é sua. Mas nós vamos ter um golpe de Estado em 2027, se a direita ganhar. Nós esse ano precisamos de ter, já vou encerrar, precisamos de ter responsabilidade no voto, principalmente para o Senado. Não vamos eleger senadores da direita, porque eles vão desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, que precisa de ajuste, precisa de ética, precisa de moral. O suposto código de ética, que tem como relatora a ministra Carmen Lúcia, e é uma bandeira de luta do ministro Fachin, tem que ser aprovado imediatamente. Agora, cabe a eles descobrir a solução, como resolver esse grande problema, que é o jogo e a troca de influências. Não se acaba, as influências elas não vão se acabar. Isso existe no mundo inteiro. Há grandes escritórios de advogados nos Estados Unidos que só trabalham com sentenças favoráveis do STF, do tribunal deles. Da mesma forma, tem grandes advogados que só trabalham com a jurisprudência do STF. É o jogo de influência, que no Brasil funciona em todos os setores, não vamos ser puros. Gente, muito obrigado, como eu falei, peço desculpas, porque eu falei isso tudo de improviso, até depois da minha introdução, como eu falei, da minha conclusão. Muito obrigado e até segunda-feira, um bom final de semana para todos.